Novas informações vindas das sessões testes de Godzilla e Kong Supernova acabaram sendo reveladas pra gente e meu Deus do céu, galera, é cada informação que deixa esse filme cada vez mais e mais insano. Hoje a gente vai dar uma olhada nisso tudo, porque se preparem, esse filme vai dar um pontapé que vai mudar completamente o Monsterverse como a gente conhece. Deixa o seu like nesse vídeo e vamos nessa! Eu sou Eric Brelay e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, galera, como vocês sabem, a gente teve as sessões testes de Godzilla e Kong Supernova, muita informação acabou rolando por aí nos últimos dias, e agora a gente vai fazer um compiladaço sobre tudo isso. Afinal, vários insiders acabaram assistindo essas sessões testes, e agora algumas informações novas estão surgindo. No nosso último vídeo, a gente acabou trazendo algumas informações sobre o Space Godzilla. O insider Crypt HD Quality, que acabou assistindo às sessões testes, acabou comparando o Space Godzilla ao surfista prateado, o arauto do Galactus, dando a entender que uma ameaça muito maior do que o Space Godzilla estava vindo a aparecer já nesse filme. Então muita galera pensou, então ele não vai ser o vilão principal? Bom, graças a esses novos vazamentos, agora a gente tem algumas respostas definitivas sobre isso. Afinal, esses novos detalhes apontam que sim, o Space Godzilla é o vilão principal do filme. E bom, galera, eu pessoalmente fico muito feliz em escutar esse tipo de coisa, porque o que eu espero é exatamente isso. Eu acho que a gente não pode ter esse negócio de tipo, não ter vários vilões ou coisas assim do gênero. Tudo bem, tem sim vários heróis, né, vamos dizer assim, que são o Godzilla, o Kong, Shimu, Suko, toda essa galera provavelmente pode vir a aparecer e eles são heróis, mas a gente tem que ter uma ameaça que é superior a todos eles, que fazem com que eles extraiam o potencial máximo desses heróis. O Godzilla utilizar o seu máximo do poder, o Kong bolar estratégias ou coisas do gênero que façam a gente ver ele evoluindo cada vez mais. Pô, isso é muito da hora. A descrição continua dizendo que o Godzilla é o foco principal do filme e tem o maior tempo de tela, mas o Kong ainda tem mais tempo de tela comparado ao papel do Godzilla em Godzilla e Kong The New Empire. Isso aqui, galera, eu já fico muito feliz, porque, poxa, gente, o que eu tava esperando era realmente isso, entendeu? A gente voltar um pouquinho com o foco do Godzilla. E se a gente vai ter um vilão que é, tipo, basicamente uma versão maligna do Godzilla, que é o Space Godzilla, poxa, gente, a gente precisa ter, então, um foco muito maior no lagartão. A gente precisa ter o Godzilla aparecendo mais vezes. A gente precisa ter os humanos contando a história dos antepassados do Godzilla, algumas coisas relacionadas a eras atrás, entendeu? E no caso do Kong, é óbvio que ele não ia ficar sem o protagonismo dele, né? Ele vai aparecer menos comparado ao último filme, mas ele ainda vai aparecer. Ele vai aparecer o mesmo tanto que o Godzilla apareceu lá no último filme. Eu acho que o Godzilla, ele não apareceu tanto em Godzilla e Kong The New Empire. Eu acho que ele poderia ter um papel muito maior e dentro daquele filme, o foco realmente era muito mais a respeito do Kong. A gente via ele querendo encontrar outros membros da sua raça, a família dele, né, acabando encontrando o Suko, depois o Scar King. Então o The New Empire é um filme que gira muito em torno do Kong. Então nada mais justo do que agora a gente ter um filme que gira em torno do Godzilla. Pô, é normal isso, e eu acho que é bem positivo. Space Godzilla é criado por uma ameaça maior que é provocada no final do filme. Apesar disso, ele ainda tem vontade própria e não é controlado por essa ameaça. De verdade, você que ainda não assistiu nosso último vídeo, você precisa ir lá assistir, porque esse vídeo ele conversa diretamente com aquele. Naquele vídeo eu falei pra vocês o quanto eu gostaria que sim, o Space Godzilla fosse a ameaça principal, mas que a derrota dele abrisse portas para uma ameaça muito maior. E aparentemente vai ser exatamente isso que vai acontecer. E eu também comentei naquele vídeo sobre a minha sensação de tipo, pô, o Space Godzilla vai ser capacho de alguém, vai ser o cachorrinho de um titã ou de uma raça alienígena. Pô, não pode ser. Ele tem que ser uma força da natureza imparável, que nenhum outro titã possa bater de frente com ele. E pelo visto, vai ser exatamente isso que vai acontecer. O Space Godzilla não vai ser uma ameaça que vai ser controlada por outra que é maior do que ele, não. Ele vai ter suas vontades próprias e isso pra mim é muito positivo. Inclusive, o próximo detalhe sobre essa descrição fala que o Space Godzilla é descrito como bastante fiel ao design original. E bom, isso aqui eu gostei bastante. Eu já vi algumas artes conceituais espalhadas por aí, mostrando o Space Godzilla de uma forma muito mais fiel dentro do Monsterverse, né? Eu gostei bastante desse concept art, possivelmente foi criado por fã, mas é algo bastante interessante e eu gostaria que fosse desse tipo, mas talvez eles busquem algo mais fiel ao original, que também é muito bom, toda aquela tonalidade de cristais, tomara que tenha alguma referência à Terra Oca e que tudo isso meio que esteja conectado, acho que vai ser muito positivo. Não há Mothra, Rodan ou outros titãs de King of the Monster envolvidos, e também sem Baby Godzilla.
Godzilla. Ó, tá aí um negócio que me surpreendeu de verdade, porque eu jurava de verdade que a gente teria, assim, outros titãs envolvidos, principalmente os titãs que a gente viu lá em King of the Monster. Afinal, galera, eu acabei de dizer pra vocês, a gente tá falando de uma ameaça nível cósmico, uma ameaça que tanto Godzilla como Kong não vão conseguir lidar sozinhos, então eles vão precisar de ajuda. O Godzilla é o titã alfa desse universo, ele poderia muito bem convocar outros titãs, mas pelo visto o Rodan, outros titãs que apareceram lá em King of the Monster, como o Behemoth, até mesmo a própria Mothra, eles vão estar ocupados com outras coisas e não vão aparecer. Nem mesmo o Baby Godzilla vai vir aparecer, né? Inclusive eu ainda acho que o Baby Godzilla seria o Titânus Doug, mas pelo visto isso daí não vai rolar não, acho que eles meio que decidiram ir por outro caminho. Só que não vai achando que a gente só vai ter o Godzilla e o Kong, não, muito pelo contrário. A gente vai ter sim o Zuko e a Shimu vindo a aparecer no filme, mas a Shimu ela aparece por alguns minutos apenas. E aqui eu já fico meio desconfiado, sabe? Porque ué, a Shimu aparece só por alguns minutos, o titã que é muito poderoso, o titã que pô, ajudou a derrotar o Ghidorah, meu, vai aparecer só por um tempinho no filme? Esquisito, viu? Suspeito, eu diria, suspeito. Será que o Space Godzilla pode provocar a morte da Shimu? Ó, galera, eu já ouvi muito falar dessa teoria e eu acho que ela faria sentido sim. Seria uma ótima forma de mostrar toda a presença e a força do Space Godzilla, derrotando o maior titã atual do Monsterverse, que é a Shimu. Kong vai ganhar um traje exoesqueleto. E isso pode ser uma piada. Porra, gente, essa pode ser uma piada no meio da descrição me quebrou demais, porque, pô, maneiro a luva, maneiro o machado, mas cara, vai meter um homem de ferro no Kong, meu, vai meter um homem de ferro nele. Tudo bem, cara, a gente tá falando de ameaças que estão muito à frente do nível do Kong, entendeu? Então a gente tem que encontrar alguma forma de equiparar, de nivelar o jogo, entendeu? Cara, e tem que vender boneco também, entendeu? Tem que vender boneco. Já vendeu o macaco sozinho, já vendeu agora o macaco com machado, agora vai ter um macaco com armadura, com só a manopla, entendeu? Então tem que vender boneco, fazer o quê? Puta, mas eu acho que eu preciso muito ver como é que isso vai ficar. Mas eu acho que como o pessoal da descrição acabou falando, pode virar uma piada. Eu acredito que a galera lá na sessão teste que ficou vendo isso, já falou, tipo, ô, mano, como assim, velho? O bagulho tá doido, entendeu? Tá passando meio do limite. Estão indo pra um lugar meio que surreal, virou Vingadores, entendeu? Aqui a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver, mas, pô, eu tô um pouquinho com o lado da descrição, entendeu? Acho que realmente vai ser visto como uma piada. Cara, depende muito do jeito que vai ser feito, mas não sei como vai ficar isso não. Acho que vai ficar meio tosco. Vamos ver, tem que esperar pra ver. O tom é muito parecido com Godzilla e Kong The New Empire, mas com uma escrita humana muito maior. Ó, isso aqui me preocupa um pouco porque, cara, o The New Empire, eu acho que ele não é um filme muito épico dentro do Monsterverse, entendeu? Ele é um filme que ele poderia ser muita coisa, mas ele acabou sendo normal, entendeu? Pelo menos na minha visão. Eu acho muito maneiro o jeito que o filme é construído e tudo mais, mas no caso do vilão, que no caso é o Scar King, pô, eu olho pra ele e falo, cara, que vilão desperdiçado. O Scar King, ele tinha tudo pra ser um grande vilão, pô, aquele teaser, na qual a gente vê os olhos dele aparecendo, brilhando, a gente criando várias teorias, que agora ele teria meio que um poder oculto, que ele conseguiu também ter o mesmo os poderes do Godzilla. Gente, seria algo muito da hora. Eu lembro dessa época das teorias, muita gente ficou aqui brisando sobre isso, mas no final não foi nada disso. No final isso era um macaco velho que só se garantia na porrada por conta da Shimu, entendeu? Pô, ele conseguia bater de frente, sim, conseguia, mas se não fosse a Shimu, ele era derrotado muito fácil. Então era um vilão com grande potencial e que acabou sendo desperdiçado. Então eu olho pra isso e falo, mano, vai seguir a mesma linha do The New Empire? É sério? Pô, preocupante. O lado humano nesse filme, ele acaba sendo muito menor, no caso do The New Empire, né? Eu acho isso positivo, eu gosto de ter mais destaques pros titãs e não pros humanos. Só que agora eles vão voltar a dar destaque pros humanos. Então, porra, um negócio que eu curti, eles vão voltar atrás. Vamos ver como fica. A personalidade do Godzilla está bem mais próxima da versão de 2014 e de King of the Monster, em vez da máquina de raiva que ele foi em Godzilla vs Kong ou Godzilla e Kong Novo Império. Tá, aqui não tem muito o que falar, né? Realmente a descrição meio que já fala tudo, né? A gente vai ter um Godzilla muito mais racional, que interage muito mais. O Godzilla ainda usa o design evoluído, mas o CGI está inacabado e pode sofrer pequenas alterações. Aqui eu acho que é apenas uma opinião da galera que viu as sessões testes e realmente
realmente as sessões testes elas não estão com CGI totalmente finalizado. Então, realmente, vai haver alterações porque a pessoa viu o bagulho não finalizado, então é normal. Space Godzilla é o titã mais poderoso já mostrado no Monsterverse até agora e mantém Godzilla e Kong em desvantagens durante a maior parte das lutas. Isso daqui é muito massa, gente. Isso daqui é GOAT demais. É isso que o Space Godzilla tem que ser. Porque, gente, a gente vai ver tanto o Kong como o Godzilla dando tudo de si, mas não adianta, porque o Space Godzilla vai peitar tudo e vai falar, ué, é só isso que vocês têm? Isso daí pra uma luta, nossa gente, é absolute cinema total. É absolute cinema demais. E eu quero ver exatamente isso. Tanto o Godzilla e o Kong não tendo chances contra o Space Godzilla e precisando de outros tipos de ajuda. O que eu imagino que pelo menos nessas circunstâncias podem ser os humanos. Tem que ver como isso vai ficar, entendeu? Porque beleza, a gente acabou de ver que a Mothra, o Rodan, Behemoth e outros titãs, eles não vão se envolver nessa luta. O que, porra, pra mim não faz muito sentido, já que o Space Godzilla é uma ameaça global e que pode acabar com tudo. Mas se o filme vai direcionar para esse caminho, não tem muito o que fazer. Só que então o jeito de contornar isso é dando mais destaque para os humanos e fazendo eles interferirem diretamente no Space Godzilla ou talvez nessa galera que tá controlando o Space Godzilla, essa ameaça maior que vai vir. Godzilla e Kong estão em bons termos, então não há luta entre eles. E bom, galera, aqui eu achei que realmente faz sentido isso acontecer. Afinal, a gente já teve as lutas dele em Godzilla vs Kong e também em Godzilla e Kong Novo Império. E as duas, pô, a gente viu que o Godzilla sempre leva melhor. Ok, o Kong ele bate e não abaixa a cabeça pro Godzilla. Só que mesmo assim a gente consegue notar que o vencedor ele tá muito claro. O alfa supremo da superfície é o Godzilla. As reações das exibições testes são majoritariamente positivas, mas com algumas críticas negativas. E bom, essas críticas negativas eu imagino, galera, que seja talvez por causa do exoesqueleto do Kong, que acaba, pô, querendo ou não virando um pouquinho de piada, sabe? E também acredito que vão ser as mesmas críticas envolvendo também o próprio Denis Impari, afinal vai ser um filme meio parecido com Denis Impari, então isso acaba influenciando a galera, né? O Denis Impari eu enxergo ele não como um filme como o Godzilla de 2014, ou Ilha da Caveira, ou até mesmo o próprio King of the Monsters, não, eu enxergo ele como um filme bem sessão da tarde, entendeu? Você vai lá dar um play, não que os filmes da sessão da tarde sejam ruins, tá? Muito pelo contrário, são muito bons, só que eu enxergo o Denis Impari como um filme de entretenimento, não um filme sério de construção de universo ou coisa assim do gênero, o que pra mim é um caminho meio errado para ser direcionado pro Supernova. O Supernova deveria sim construir e abrir portas para um novo universo, abrir portas para algo muito maior. E é isso que eu espero ver dentro desse filme. Espero que eu seja atendido. Afinal, a gente está falando de exibições testes. E exibições testes podem mudar. Eu até lembro de um comentário que foi feito no último vídeo comparando alguns titãs que ficaram ausentes, alguns titãs que voltaram a aparecer lá no Denis Impari. Vocês lembram do titã conhecido como Fósfera, que devia substituir a Mothra? Pois é, as exibições testes detonaram esse titã, não gostaram nem um pouco dele e no final das contas ele acabou sendo substituído pela Mothra. A Mothra teve seu retorno em Denis Impari por causa das sessões testes negativas em cima desse novo titã conhecido como Fósfera. E a mesma coisa pode estar acontecendo nesse exato momento. O titã pode estar saindo, o titã pode estar entrando por causa das opiniões negativas que estão rodando agora, entendeu? Então tudo é possível, gente. Mas enfim, galera, o fato mesmo é que Godzilla e Kong Supernova vai ser um filme grandioso e que pode sim abrir portas para coisas gigantescas no Monsterverse, e eu quero muito descobrir quem é essa ameaça maior que está controlando o Space Godzilla. Seria algo muito massa, gente, se fosse talvez um Destroyer ou talvez até mesmo uma raça alienígena. O que vocês acham? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscreve no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!